houve uma pequena polêmica que infelizmente trouxe aí algumas dúvidas sobre essas questões que geraram em torno do conteúdo do material. E não há nada melhor do que o senhor, como nosso querido pastor que está aqui conosco, nosso amigo, poder esclarecer a respeito dessas dúvidas, até mesmo porque já tem algumas pessoas até questionando aqui em live. Eu gostaria que o senhor, pastor Clayton, trouxesse aí o esclarecimento a esses irmãos que estão com dúvida a respeito desse material. Várias convenções do Brasil estão apoiando a CPAD, apoiando o senhor, testemunhando a respeito do senhor. A sua própria convenção também já trouxe esse testemunho, a CGADB, Convenção Baiana, Convenção do Piauí, da Paraíba também. E é importante a gente trazer isso aqui ao vivo, até mesmo para os nossos irmãos terem esse entendimento e ficarem em paz, porque o pastor Clayton é um homem de Deus e eu quero testemunhar isso aqui também para vocês e quero deixar o pastor Clayton à vontade para poder trazer esse esclarecimento aqui para os nossos irmãos. É muito boa essa pergunta que você faz, pastor Janderson, né? Eu vejo aqui que vários irmãos estão fazendo isso, eu acho muito válida essa pergunta. Primeiramente porque eu gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer aí foram milhares de mensagens que eu recebi do Brasil todo de apoio, de pessoas orando, de pessoas me apoiando, né, que conhecem o trabalho, sabem da maneira como eu me porto. Foram convenções, como você já falou, pastores, líderes, CPADs, CGADB, enfim, foram várias e várias manifestações de apoio. Bom, a pergunta é, da onde surge o marxismo, né? Essa pergunta eu não tenho a resposta, porque eu não sei também da onde que eles me ligaram a marxismo. E eu explico. O marxismo é uma doutrina criada por Karl Marx e Engels que se baseia no materialismo histórico. E o materialismo histórico, ele nega tudo que é transcendente, tudo que é metafísico, portanto, nega a pessoa de Deus, nega a intervenção de Deus na história, nega o futuro da igreja com Cristo. Ou seja, essas coisas para o marxismo, elas são balela, né? Porque o marxismo, ele é ateu. A minha convicção de fé, os meus escritos, os meus vídeos, né? Eu tenho até um canal no YouTube e os irmãos podem ir lá conferir os meus vídeos. É só digitar o meu nome com 2 M's, Pomerenen, os irmãos vão achar lá o canal. A minha fé, a minha crença, ela parte de Deus, parte da Bíblia. Então, marxismo e cristianismo são irreconciliáveis. Não tem como marxismo e cristianismo andarem juntos. E eu sou cristão, eu amo a Jesus, eu creio no meu Jesus, eu creio que ele encarnou-se em Maria, que ele morreu na cruz do Calvário por mim, perdoou os meus pecados, me salvou, ressuscitou ao 3º dia como fato concreto, fato real, né? Isso, o marxismo não acredita nisso, não tem como. Então, é uma grande história inventada sobre mim, totalmente descabida, inviável, que não tem lógica, né? Não tem lógica. E, infelizmente, essa história convenceu a muita gente, né? Muita gente ficou em dúvida, né? E eu lamento mesmo, com tristeza no coração, por toda a confusão que essa calúnia causou de irmãos que começaram a questionar o conteúdo da escola dominical, de ficar em dúvida se esse conteúdo era de fato conteúdo bíblico ou não, e trouxe um prejuízo muito grande. Eu não digo financeiro, mas eu digo um prejuízo quanto à compreensão da nossa fé, né? Então,
Eu lamento muito isso e volto aqui a repetir. O marxismo é irreconciliável com o cristianismo. E eu abraço Cristo, abraço o Evangelho, prego o Evangelho nas minhas aulas, nas minhas pregações, nos meus estudos, nos meus escritos. Eu sou do Evangelho, sou apaixonado por Jesus. Se é uma coisa na minha vida que eu sou apaixonado, é por Jesus. Então... Verdade, pastor Clayton. Muito obrigado por esse esclarecimento. Infelizmente, pastor Clayton, como o senhor disse, nós assembleanos sofremos por causa desse mal entendimento. Porque, querendo ou não, traz um prejuízo para a nossa compreensão da fé. E, às vezes, um tipo de situação como essa, às vezes, trazem dúvidas no coração de muitas pessoas. Então, estamos aqui hoje com o pastor Clayton, autor da lição. Olha, ele já esteve aqui na nossa cidade, participando de um congresso da Escola Bíblica Dominical. A igreja ficou impactada pelo poder e a presença de Deus na vida do pastor Clayton, e ele testemunhou de Cristo. Não somente na nossa cidade, mas em várias convenções você percebe os pastores apoiando, conselhos de educação se levantaram no Brasil para falar a respeito do pastor Clayton, falar a respeito também do conteúdo da lição. E o objetivo aqui é apresentar isso, o conteúdo desse material, o conteúdo que o pastor Clayton escreveu. E outra coisa que você precisa saber também, o pastor Clayton, ele ama a doutrina pentecostal. Não é verdade, pastor Clayton? Esclareça isso aí para o povo a respeito do material do Senhor. É importante a gente falar isso aqui em sala de aula. O pastor Clayton, ele contribui, ele traz contribuições para diversas revistas de conteúdo teológico pentecostal. Apresente aqui para a gente, pastor, para o pessoal conhecer sobre esses materiais que o senhor defende, que o senhor ensina, até mesmo na faculdade que o senhor trabalha e também na igreja. A gente percebe isso de forma latente. Sim, eu tenho alguns artigos escritos no Mensageiro da Paz, da CPAD, na revista Obreiro Cristão, na revista Obreiro Aprovado, e também na revista Ensinador Cristão, né? Isso tudo pela CPAD, além dos meus livros que eu tenho lá, que é o livro de Isaías, o livro da Salvação, que é um livro muito interessante, você pode comprar lá, e agora o último livro, que é esse, O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E tenho também isso, é isso aí mesmo. E tenho vários textos escritos tanto na revista Azusa, que é a revista aqui da Faculdade Refidim, da qual eu sou diretor e professor, e tenho também vários artigos escritos na revista Repaz, né? que é a revista da Rede Assembleiana, aliás, que é a revista de estudos pentecostais. E tenho também artigos em outras revistas acadêmicas, né? Como Ribla, enfim, outras. E o meu alvo de pesquisa, a partir tanto do mestrado quanto do doutorado, foi o pentecostalismo, especialmente, né, esse foi assim o fio principal e central, tanto da minha dissertação quanto da minha tese de doutorado, é defender a experiência, as evidências, o dom, os dons, a experiência, o batismo no Espírito Santo. Um pesquisador marxista, ele jamais faria isso, jamais, porque ele nem crê nisso, né? Ele, um ateu, né? O marxismo é ateu. Então, eu jamais faria uma pesquisa dessa se fosse marxista de fato. Então, a minha defesa nos meus escritos sempre é em defesa do pentecostalismo e da sua doutrina mais cara, que é a sua pneumatologia, que é a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Maravilha, pastor. Isso é importante nós pontuarmos aqui, ao vivo, até mesmo para as pessoas conhecerem o senhor, sua linha de pesquisa, o que o senhor trabalha.
Eu tenho lido o material do senhor, eu tenho acompanhado, porque é uma linha de pesquisa que eu também me interesso sobre a nossa doutrina pentecostal, trazer essa contribuição, até mesmo para o povo de Deus ter esse entendimento. É muito importante ter esse entendimento sobre o que nós cremos. E aí vem essa questão exatamente aqui. O senhor já falou sobre a linha de pesquisa, não quero ser redundante, mas já sendo, é importante aqui, pastor, a gente pontuar também algo com o senhor. É importante deixar claro no que o senhor crê e acredita aqui em sala de aula, até mesmo para que os nossos alunos nesse trimestre conheçam o autor, conheçam sobre o que ele crê, como ele serve ao Senhor. Eu já citei aqui no início, mas é importante o senhor falar onde o senhor atua na igreja, até mesmo para que o povo possa conhecer o autor da lição e a seriedade do pastor. Com muito prazer eu faço isso. Eu fui nascido e criado dentro da Assembleia de Deus. Meu pai é pastor, né? E aquela época ele dirigia igrejas, e eu tive o prazer e o privilégio de fundar igrejas, e eu sempre estava junto com ele, desde de criança, né? Eu envolvido. Na maior parte do tempo eu morei em fundo de igreja, cuja parede do quarto era colada com a igreja, né? Então eu sempre ia nos cultos junto com meu pai, claro, mas digamos que mesmo que eu não fosse, eu ouvia todo o culto, porque o meu quarto, na maior parte das vezes, era colado junto com a igreja. E desde criança e adolescente, eu servia na igreja. Eu tocava na banda de música, limpava a igreja, limpava banheiro de igreja, porque como eram trabalhos novos, assim, então nem sempre tinha gente para fazer isso, e eu ajudava o meu pai e a minha mãe em todas as tarefas. Naquela época ainda se usava aqueles pisos de madeira, né? Então eu encerava a igreja, passava a cera, passava o escovão, eu sentava os meus irmãozinhos que eram menores em cima do escovão para dar mais brilho, e aquilo era uma brincadeira para nós, né? Ou seja, estou dizendo isso por quê? Para os irmãos verem que a palavra de Deus, a Assembleia de Deus está entranhada em mim, né? Olhar para mim é olhar para um assembleiano daqueles mais, como dizem aqui no Sul, não sei se aí na Bahia essa expressão existe, um assembleiano roxo, né? E isso sou eu. E eu creio em todas as coisas que os assembleianos creem. Creio na inspiração da palavra de Deus, da palavra de Deus que nos confronta, que nos conforta. Creio, como já disse antes, na pessoa de Cristo, na sua encarnação, morte, ressurreição. Creio na pessoa do Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais, no falar em línguas, no reino vindouro de Cristo, na gloriosa esperança dos santos, que é morar com Jesus para todos sempre, que é o que a minha alma mais anseia, mais deseja, estar com Cristo. Eu creio no poder da oração, né? Por exemplo, em todo esse período agora de turbulência intensa, que foi de uma violência que foi usada contra mim, muito grande. O que me sustentou nesses dias foi a oração, foi o meu querido, amado mestre Jesus, que esteve comigo, está comigo todo esse tempo. A minha vida é dele, minha vida é para ele. Aquele texto de Paulo, queira morramos, queira vivamos, somos do Senhor. Eu sou do Senhor, não me vendo, não me venderei para ideologia, para marxismo, para a esquerda, para a direita. Eu não posso pautar a minha vida em uma ideologia, nem ideologia de esquerda, nem ideologia de direita, porque
o Evangelho é superior a todas essas coisas. O Evangelho é incomparavelmente superior a tudo isso. E eu quero viver o Evangelho de Cristo, eu quero transparecer na minha vida o Evangelho de Cristo. Eu sou falho, erro muitas vezes, mas o que eu mais desejo na minha vida é vivenciar o Evangelho de Cristo na minha vida. Isso sabe, digamos assim, é a minha vida, é poder viver a plenitude desse Evangelho de Cristo, custe o que custar, tenha de pagar o preço que tenha de pagar, eu quero viver o Evangelho de Cristo. E sempre que alguém ver em mim, né, isso aqui eu falo de coração, sempre que alguém ver em mim alguma coisa que não é do Evangelho de Cristo, por favor, venha e diga, porque eu quero viver o Evangelho de Cristo. E muitas vezes a gente usa de auto-engano. E nada melhor do que um irmão em Cristo, né, do que você, pastor Janderson, que é meu amigo e outros amigos, vierem para mim dizer, pastor Clayton, nisso aqui você não está vivendo o Evangelho de Cristo. E eu quero isso, né? Então, essa é a minha vida, esse é o meu jeito. Pastor Clayton, a palavra que eu tenho a dizer agora é glória a Deus.